Você sabia que ícones de Hollywood como Bette Davis e Joan Crawford se desentenderam por amantes roubados e que James Cagney uma vez saiu do set por falta de suco de laranja fresco? Na era de ouro do cinema, até as questões mais mesquinhas geravam rancores lendários, desde roubo de roupões de banho até desavenças sobre cartazes de filme. Hoje, vamos falar sobre lendas do antigo Hollywood, rixas absurdas que revelam como as menores provocações geraram embates épicos. Bette Davis versus Joan Crawford. Bette Davis e Joan Crawford se confrontaram com uma ferocidade que definiu suas carreiras, uma rivalidade nascida de ambição e orgulho ferido. Em luxuosas mansões de Hollywood e em lotes de estúdios cheios, voaram acusações sobre amantes roubados e papéis cobiçados. Davis, conhecida por suas interpretações destemidas e intensidade penetrante, encontrava-se constantemente comparada à glamourosa Crawford, cuja presença imponente e estilo audacioso capturavam a adoração do público. Rumores circulavam de que Crawford havia invadido o território romântico de Davis, com alegações sussurradas de que um amante compartilhado havia acendido a faísca de discórdia entre esses titãs. Periódicos da época, incluindo conhecidos diários comerciais e biografias de celebridades, relataram encontros acalorados nos bastidores e comentários sarcásticos trocados em eventos da indústria. Relatos de Nova York e Los Angeles detalharam como um encontro casual em uma festa privada escalou para uma batalha verbal, com Davis acusando Crawford de roubar não apenas papéis, mas a própria essência do que significava ser uma atriz de substância. A tensão aumentou quando as decisões de elenco em vários filmes de alto perfil pareciam espelhar a animosidade pessoal, já que os papéis de Davis foram de repente reacigandos enquanto Crawford desfrutava de uma nova atenção. Pessoas de dentro do estúdio notaram que a rivalidade havia atingido um ponto tão crítico que até mesmo diretores hesitaram em trabalhar com qualquer uma das estrelas, temendo que qualquer projeto pudesse se tornar o campo de batalha para suas vendetas pessoais. Embora nenhuma das atrizes tenha reconhecido publicamente a extensão total de sua animosidade, os sussurros persistentes nos corredores dos estúdios de Hollywood deixaram uma marca indelével na era. Sua rivalidade, entrelaçada com o tecido da história cinematográfica, permanece como um lembrete potente de como desavenças pessoais poderiam se transformar em confrontos lendários na tela prateada. Frank Sinatra contra Peter Lawford. O ressentimento fervente de Frank Sinatra em relação a Peter Lawford irrompeu após um incidente que aconteceu em uma mansão luxuosa em uma fria noite de inverno. O famoso cantor, cuja voz aveludada e comportamento tranquilo cativaram milhões, era conhecido por sua presença imponente, tanto no palco quanto fora dele. Lawford, uma figura elegante da alta sociedade, fora uma vez convidado a passar um fim de semana na famosa residência de Sinatra, um gesto que visava cimentar um vínculo entre duas personalidades de destaque do cinema. No entanto, a reunião planejada tomou um rumo dramático quando intrigas políticas e ambições pessoais se intermisturaram. Naquele fatídico fim de semana, foi relatado que uma importante visita de uma influente figura política foi abruptamente cancelada devido às suspeitas em torno dos supostos laços de Sinatra com a máfia. O Lawford, apanhado no fogo cruzado desta teia emaranhada de conexões, foi deixado para arcar com a culpa pelo deslize. Memorandos confidenciais de executivos do estúdio e colunas de jornal da época detalharam a atmosfera de tensão que se seguiu após o cancelamento. A persona pública calma de Lawford ocultava uma turbulência interna enquanto ele navegava pelas consequências do incidente. Entrevistas subsequentes com veteranos da indústria relataram como a indiferença e as dispensas bruscas de Sinatra se tornaram um tema recorrente em encontros sociais. Em festas glamourosas e eventos beneficentes de alto perfil, os dois homens se encontravam presos em duelos silenciosos de desaprovação, cada troca alimentando uma rivalidade já volátil. Relatórios detalhados da época destacam como tais disputas não eram incomuns em uma indústria onde os relacionamentos pessoais eram tão frágeis quanto públicos. As consequências daquele fim de semana fatídico foram gravadas nos anais da história de Hollywood, servindo como um lembrete de como uma única noite poderia alterar o curso de duas carreiras ilustres. Marlon Brando contra Frank Sinatra. A reputação de Marlon Brando por comportamento imprevisível no set colidiu com a exigência de perfeição de Frank Sinatra, desencadeando uma rivalidade que se tornou o assunto das rodas de conversa de Hollywood. O ar no set de uma grande produção estava carregado de tensão, enquanto Brando, famoso por suas atuações enigmáticas, começava um hábito aparentemente trivial, mas irritante, de cantarolar durante as cenas meticulosamente cronometradas de Sinatra. O som incomum, descrito em vários memorandos do estúdio como um murmúrio incessante e distrativo, era suficiente para perturbar o veterano cantor e ator. Insiders da indústria recordam que, em uma manhã fria de fevereiro de 1955, enquanto as câmeras rodavam e o diretor pedia várias tomadas, a irritação de Sinatra aumentava a cada nota solta emanada de Brando. Críticos no Hollywood Reporter e Variety notaram que o zumbido
O murmúrio foi percebido como uma afronta deliberada, um lembrete sutil, mas penetrante, da irreverência de Brando pelos protocolos estabelecidos. O confronto não era apenas sobre barulho, mas representava uma divisão ideológica mais profunda entre dois estilos de performance. Sinatra, cuja carreira foi construída sobre uma base de disciplina, pontualidade e controle, via o comportamento como uma ameaça ao decoro profissional esperado no set. Sua famosa réplica, capturada em uma entrevista agora clássica, sugeria que o zumbido era nada menos que um ataque à arte da performance. Brando, por outro lado, mantinha uma postura de indiferença, insistindo que o zumbido era apenas um hábito inconsciente nascido de seu processo criativo único. Registros de estúdio daquele período revelam que a rivalidade se estendeu além dos limites do set de filmagem, infiltrando-se em conversas após o expediente e colunas de fofocas. A tensão entre os dois ícones era palpável, um testemunho dos conflitos mais amplos entre tradição e inovação que definiram a era de ouro do cinema. Seu confronto, trivial na superfície, mas profundo em suas implicações, deixou uma marca duradoura na dinâmica de produções estreladas. Tallulah Bankhead contra Bette Davis. A presença exuberante de Tallulah Bankhead e seu espírito intransigente eram lendários. Mas uma rivalidade latente com Bette Davis surgiu a partir de uma inesperada batalha de imitação. As raízes da disputa estavam na sutil arte da imitação, onde cada ícone percebia o outro como invadindo seu estilo único. Bankhead, cujo talento teatral e língua afiada eram celebrados nas manchetes de notícias e colunas sociais, sentia que Davis havia adotado maneirismos que eram distintamente seus. Em salões luxuosos de Hollywood e nos corredores reluzentes dos estúdios de rádio, sussurros de zombaria e imitação deliberada espalhavam-se rapidamente. Davis, conhecida por suas performances intensas e sombrias e papéis icônicos, foi acusada de imitar as expressões excêntricas e pausas dramáticas de Bankhead. Relatos de reuniões nos bastidores descreveram como os assessores e confidentes de Bankhead notaram uma semelhança impressionante entre as expressões que Davis exibia durante entrevistas e aquelas que Bankhead havia popularizado no palco. Memórias da indústria e relatos detalhados de jornalistas de entretenimento proeminentes revelaram que a tensão atingiu um clímax durante a filmagem de um drama de época de alto orçamento no final dos anos 1940. Em uma tarde fresca de outono em Los Angeles, as duas protagonistas foram vistas trocando olhares gélidos durante uma aparição pública, um reconhecimento tácito da crescente rivalidade. Ambas as atrizes, celebradas por seus espíritos indomáveis e personalidades maiores que a vida, encontraram-se presas em uma competição inflexível por supremacia dentro e fora das telas. O conflito foi relatado em inúmeras biografias e artigos retrospectivos, cada um oferecendo retratos vívidos da amarga rivalidade que dividiu as elites de Hollywood. Embora nem Bankhead nem Davis tenham reconciliado publicamente suas diferenças, as sutis correntes de rivalidade influenciaram decisões de elenco e retratos na mídia por anos. Sua disputa contínua, enraizada em uma batalha de estilos e egos, permanece como um dos capítulos mais peculiares na história rica da indústria cinematográfica. Greta Garbo versus Marlene Dietrich. Greta Garbo e Marlene Dietrich eram duas figuras enigmáticas, cujo desprezo mútuo surgiu durante um encontro casual em uma festa exclusiva no início da década de 1930. O ar no suntuoso salão de baile de um castelo europeu estava cheio de conversas brilhantes e olhares clandestinos, quando um comentário descuidado se transformou em um desprezo amargo. Garbo, conhecida por sua mística reservada e presença etérea, encontrou-se inesperadamente insultada pelo humor ousado e charme flamboyante de Dietrich. Observadores no evento mais tarde relataram como Dietrich, com um brilho nos olhos e um sorriso astuto, dispensou os avanços sutis de Garbo com um comentário que cortou profundamente a famosa reserva da estrela silenciosa. Este momento isolado em uma brilhante soirée europeia gerou uma disputa que persistiria por décadas, transcendendo as barreiras de idioma e cultura. Colunas de jornais contemporâneos e memórias de associados próximos de ambas as atrizes lembram como o desdém levou a uma rivalidade não falada, que coloriu encontros subsequentes. Reuniões posteriores em Paris e Berlim carregaram o peso dessa animosidade duradoura, à medida que o estilo franco de Dietrich chocou-se com a elegância reservada de Garbo. Relatos detalhados de pessoas de dentro de Hollywood pintaram um retrato de duas mulheres, cujos caminhos se cruzavam repetidamente em cenários glamourosos, cada encontro repleto de uma tensão que parecia desafiar a reconciliação. Apesar de seu status compartilhado como ícones do cinema, a rivalidade entre Garbo e Dietrich tornou-se emblemática das personas contrastantes que definiram a era. As suas carreiras, meticulosamente registradas em livros de história do cinema e celebradas em retrospectivas,
estavam inextricavelmente ligadas a esta peculiar conflito pessoal. A sutil batalha de olhares e palavras cautelosas ecoou pelos corredores dos estúdios de cinema e salões europeus, garantindo que o legado de sua rivalidade permanecesse gravado na história de Hollywood por gerações. Olivia de Havilland versus Joan Fontaine. A longa e amarga rivalidade entre Olivia de Havilland e Joan Fontaine estava enraizada em discórdia familiar e destino cinematográfico. Nascidas na mesma família e separadas por anos de rivalidade profissional, as duas irmãs viram seu relacionamento deteriorado por acusações de tratamento preferencial e traição pessoal. É relatado em inúmeras biografias e histórias de Hollywood que um incidente específico em uma cerimônia de premiação repleta de estrelas se tornou o catalisador para décadas de distanciamento. Em um salão glamouroso, cheio de personalidades da indústria cinematográfica, um simples aperto de mão se transformou em uma desfeita pública que ecoou pelos corredores do poder em Tinseltown. Fontaine, que desfrutava dos benefícios de uma carreira mais discreta, era rumores ser ofuscada pela presença marcante e atitude assertiva de de Havilland. Relatórios da indústria do final dos anos 1940 detalharam como as irmãs trocavam olhares frios e calculados em encontros após as cerimônias, sua hostilidade silenciosa falando mais alto do que quaisquer palavras. Críticos e comentadores da época notaram que a tensão subjacente era mais do que mera rivalidade entre irmãs. Era um reflexo da natureza competitiva de Hollywood em si. Relatos detalhados de fontes confiáveis narravam discussões acaloradas sobre papéis, sacrifícios pessoais e a dinâmica intrincada da lealdade familiar versus a ambição profissional. A rivalidade pessoal entre de Havilland e Fontaine era frequentemente citada em colunas e entrevistas, um estudo de caso sobre como os relacionamentos pessoais poderiam ser tão dramáticos quanto qualquer narrativa na tela. Embora tentativas de reconciliação tenham sido feitas em privado, a rivalidade pública persistiu, deixando um legado complexo que continua a fascinar biógrafos e historiadores do cinema. Sua relação tumultuada, marcada por amor e ressentimento em igual medida, permanece uma das sagas mais intrigantes e trágicas da era dourada de Hollywood. Ava Gardner versus Lana Turner. Ava Gardner e Lana Turner encontraram-se presas em uma disputa centrada em questões do coração e na busca por um carismático líder de banda. A tensão começou quando ambas as atrizes, famosas por sua beleza cativante e presença magnética na tela, competiam pelos afetos de uma figura musical proeminente, cujo charme era tão lendário quanto seu talento. No início da década de 1950, enquanto sussurros sobre seu relacionamento secreto se espalhavam pelos corredores sagrados dos estúdios de Hollywood, a rivalidade assumiu uma qualidade quase operística. Manchetes de jornais e colunas de entretenimento relataram o caso escandaloso em detalhes vívidos, capturando a imaginação do público e alimentando o apetite insaciável por fofocas. Relatórios de festas exclusivas e encontros da alta sociedade descrevem como a elegante graça e o comportamento refinado de Turner eram contrastados com a sensualidade crua e o charme ousado de Gardner. A rivalidade foi marcada por uma série de comentários públicos incisivos e indiretas sutis em entrevistas, enquanto cada atriz defendia sua honra e posição. Insiders da indústria recordam conversas acaloradas em camarins privados, onde assistentes e estilistas discutiam as consequências do escândalo para as carreiras das atrizes. Relatos biográficos da época revelam que o líder da banda, conhecido por sua presença magnética e charme arrebatador, permaneceu uma figura elusiva, intocável pela competição acirrada. À medida que a rivalidade escalava, os executivos de estúdio começaram a se preocupar com o possível impacto nos projetos de filmes futuros. A intrincada rede de vendetas pessoais e envolvimentos românticos criou um cenário de tensão e intriga que ecoou pelas festas glamourosas e pelos sets de filmagem de Hollywood. Por fim, a rivalidade entre Gardner e Turner ficaria gravada nos anais da história das celebridades. Um exemplo vívido de como paixão e rivalidade poderiam se entrelaçar para moldar destinos na era de ouro do cinema. Errol Flynn contra David Niven. A rivalidade entre Errol Flynn e David Niven começou por uma questão aparentemente trivial, que logo se transformou em uma batalha duradoura de orgulho ferido e expectativas frustradas. O incidente, relatado em memórias e documentado nos arquivos do estúdio, girava em torno de um item pessoal precioso, um luxuoso hobby que Flynn valorizava como símbolo de seu estilo de vida extravagante. A história se desenrola no set de um grande filme de capa e espada em meados da década de 1940, onde o charmoso ator confiou sua peça de vestuário preciosa a um colega ator sem instruções explícitas para seu retorno seguro. Niven, cujos modos impecáveis e persona refinada foram bem documentados nas principais revistas de entretenimento, inadvertidamente não devolveu o hobby prontamente. Informantes mais tarde recordaram que a reação de Flynn foi de indignação exagerada, pois ele sentiu que o ato simbolizava um mais profundo
traição da confiança. Em conversas sussurradas entre os membros da equipe e em memorandos confidenciais circulando entre os executivos do estúdio, o manto roubado tornou-se uma metáfora para a honra pessoal e os egos frágeis da elite de Hollywood. Relatos detalhados daquele período descreviam como o incidente de guarda-roupa escalou em uma série de desfeitas públicas e privadas. Flynn, conhecido por sua presença marcante tanto dentro quanto fora da tela, costumava fazer comentários cortantes em entrevistas que aludiam ao incidente, enquanto Niven mantinha um silêncio digno que apenas alimentava especulações. Relatos na imprensa, alguns citando fontes anônimas de dentro do estúdio, pintavam um quadro de uma rivalidade que havia crescido além da trivialidade original. O episódio, recounted com detalhes cada vez mais exagerados ao longo dos anos, veio a simbolizar o delicado equilíbrio entre propriedade pessoal e orgulho profissional em uma indústria construída sobre aparências. Embora o tempo tenha eventualmente suavizado os contornos da disputa, a memória do roupão perdido e da rivalidade subsequente perdurou como uma curiosa nota de rodapé nos anais de Hollywood clássica. Lucille Ball versus Desi Arnaz. Lucille Ball e Desi Arnaz encontraram-se envolvidos em uma amarga disputa pós-divórcio que tomou um rumo absurdo por causa de um objeto aparentemente insignificante, um carrinho de golfe personalizado de estúdio. As origens da disputa remontam a um período de intensa atenção da mídia e mudanças nas fortunas pessoais após o fim de uma parceria outrora reverenciada. Conforme documentado em várias crônicas de Hollywood e amplamente contado em entrevistas retrospectivas, a discordância começou quando surgiram desentendimentos sobre direitos de propriedade durante a divisão de bens. O carrinho de golfe, pintado de um vermelho vivo e adornado com o emblema do estúdio, tornou-se um símbolo de uma era passada de sucesso compartilhado e compromisso pessoal. Fontes da época observaram que o objeto de contenda era mais do que mero transporte. Representava a influência duradoura da colaboração criativa do casal. Reportagens detalhadas em jornais e relatos de insiders revelam que cada aparição pública era marcada por uma referência pontual ao carrinho em disputa, um lembrete sutil, mas incessante, de sonhos desfeitos. Analistas da indústria e biógrafos mais tarde interpretaram o incidente como emblemático de como pertences pessoais poderiam adquirir status lendário aos olhos de um público fascinado por estrelas. A disputa foi pontuada por conversas telefônicas sussurradas entre agentes e a troca de cartas lacônicas, cada mensagem impregnada de um ar de definitividade e orgulho ferido. Mesmo enquanto os projetos de filmes continuavam e as luzes do estúdio permaneciam acesas, a sombra da disputa do carrinho de golfe pairava grande, oferecendo um vislumbre dos ressentimentos profundos que persistiram muito depois que a cortina final caiu. A natureza peculiar do argumento destacou como itens triviais poderiam se transformar em símbolos de unidade perdida e rivalidade persistente, eternamente gravados na história célebre do cinema clássico. Vivien Leigh contra Laurence Olivier. Vivien Leigh e Laurence Olivier envolveram-se em uma profunda disputa centrada em filosofias contrastantes de atuação e encenação. As origens do conflito, documentadas em meticulosas biografias e resenhas históricas de produções teatrais, remontam ao início da década de 1940, quando ambos os ícones estavam no auge de seu talento artístico. Leigh, celebrada por sua intensidade emotiva e vulnerabilidade delicada, frequentemente adotava uma abordagem que críticos aclamavam como revolucionária. Olivier, com sua presença imponente e formação clássica, defendia uma tradição que valorizava a precisão disciplinada e a entrega grandiloquente. A tensão entre os dois foi notada pela primeira vez durante uma produção de um clássico célebre, onde os observadores perceberam que seus métodos divergentes colidiam como notas discordantes em uma performance de outro modo harmoniosa. Jornais de comércio da época relataram que os encontros nos bastidores entre Leigh e Olivier foram marcados por comentários secos e sutis ironias, enquanto cada um defendia sua visão do que constituía a verdadeira arte. Críticos contemporâneos e experientes gestores de palco descreveram a rivalidade como mais do que uma simples diferença de técnica. Era uma batalha pela própria alma do teatro moderno. Em relatos detalhados da temporada da produção, foi observado que ambos os artistas se mantinham rigidamente fiéis aos seus próprios métodos, recusando-se a ceder mesmo quando instados pelos diretores a encontrar um ponto comum. O subsequente debate público, capturado nas colunas dos principais jornais, refletiu uma conversa cultural mais ampla sobre inovação versus tradição nas artes performativas. Embora tanto Leigh quanto Olivier continuassem a receber aclamação da crítica ao longo de suas carreiras, as cicatrizes de sua rivalidade artística permaneceram, sussurradas nos sagrados corredores das escolas de teatro e imortalizadas em documentários de cinema. Seu conflito duradouro, documentado em obras acadêmicas e memórias pessoais, permanece como um testemunho da busca incessante pela perfeição artística em meio às pressões da expectativa pública. James Cagney versus Warner Brothers Studio.
Chefes de estúdio. O temperamento lendário de James Cagney e suas exigências intransigentes por autenticidade no set foram correspondidos apenas pela exasperação dos executivos do estúdio Warner Bros., levando a uma disputa que se enraizou por um assunto tão trivial quanto o suco de laranja fresco. Era uma manhã cedo em 1943, em um movimentado estúdio, quando a insistência de Cagney em ter suco espremido na hora se tornou um ponto de tensão. O ator, conhecido por sua rápida entrega e presença de cena eletrizante, acreditava que cada detalhe de sua atuação exigia perfeição, mesmo nas pequenas comodidades oferecidas no set. Memorandos confidenciais e registros do estúdio da época indicam que as repetidas exigências de Cagney pela melhor qualidade de cítricos foram recebidas com irritação pelos executivos, que consideraram o pedido um luxo desnecessário. À medida que o cronograma de produção avançava, as tensões aumentaram quando o fornecimento da cobiçada bebida reduziu-se a um nível considerado insuficiente para os exigentes padrões da estrela. Revistas comerciais da época documentaram como os surtos de Cagney no set, desencadeados pelo que alguns conhecedores mais tarde descreveram como um pequeno descuido, evoluíram para uma controvérsia total que ameaçava descarrilar a filmagem de um grande filme. Diretores e colegas de elenco relembraram a atmosfera de expectativa carregada que permeava o set, onde cada figurante e técnico estava ciente de que o menor deslize poderia provocar o temperamento notório do ator. Anedotas da indústria detalham como o incidente do suco de laranja fresco logo se tornou o assunto de discussões após o expediente entre a equipe do estúdio, simbolizando o confronto entre ideais artísticos e a gestão prática do estúdio. Enquanto a disputa sobre o fornecimento de cítricos eventualmente diminuiu, o incidente foi imortalizado nos anais da história de Hollywood, como um exemplo clássico de como até mesmo as questões mais triviais poderiam desencadear rivalidades lendárias entre as personalidades mais formidáveis do cinema. Katharine Hepburn contra Ginger Rogers. A determinação firme de Katharine Hepburn e seu senso intransigente de identidade artística colidiram com a elegância de Ginger Rogers em uma rivalidade alimentada por acusações de papéis roubados e atenção da imprensa. Nos corredores movimentados da Hollywood dos anos 1940, os caminhos das duas estrelas se cruzavam de maneiras que desencadeavam uma reação em cadeia de trocas acaloradas e comentários incisivos. Hepburn, celebrada por seus personagens ousados, independentes e seu espírito afiado, era conhecida por ver qualquer invasão em seu território criativo como uma afronta ao seu legado. Rogers, cujas rotinas de dança graciosas e presença magnética na tela encantaram o público mundial, era igualmente protetora de sua imagem pública. Relatos detalhados em periódicos e colunas de entretenimento da época contavam que Hepburn acreditava que Rogers havia sutilmente apropriado não apenas papéis importantes em filmes, mas também a cobertura de mídia favorável que Hepburn havia cultivado meticulosamente ao longo de anos de trabalho rigoroso. Insiders do estúdio e associados próximos mais tarde lembraram de ocasiões em que os comentários de Hepburn, proferidos em tons suaves, mas mordazes durante reuniões privadas, refletiam um ressentimento latente sobre o que ela percebia como manobras oportunistas de Rogers. A mídia da época capturou cada sutil indício de discórdia, relatando a rivalidade com uma combinação de fascinação e incredulidade. Entrevistas com críticos de cinema e historiadores revelam que o conflito era emblemático das lutas mais amplas entre a modernidade emergente e as tradições estabelecidas no cinema, embora ambas as atrizes continuassem a receber aclamação crítica e mantivessem vastos legados. A rivalidade pessoal entre Hepburn e Rogers ofereceu uma visão do espírito competitivo que definiu a era dourada de Hollywood. A tensão entre eles, registrada em inúmeras biografias e análises retrospectivas, permanece uma vívida ilustração de como a ambição e o orgulho poderiam transformar a rivalidade profissional em uma batalha pessoal completa. Charlie Chaplin versus Douglas Fairbanks. Charlie Chaplin e Douglas Fairbanks experimentaram uma separação amarga que transcendeu seu status lendário no cinema mudo, desencadeando uma rivalidade que ressoou muito além dos limites do estúdio. Nas primeiras décadas do cinema, os dois pioneiros foram celebrados por suas contribuições inovadoras à arte de contar histórias através de movimento e expressão. No entanto, à medida que a indústria cinematográfica evoluía, um empreendimento empresarial fracassado e egos feridos levaram a uma discórdia profundamente enraizada entre os dois ícones. Chaplin, cujo personagem atemporal, o vagabundo, havia capturado os corações de milhões, tornou-se cada vez mais crítico da insistência de Fairbanks em manter uma imagem de charme inabalável e destreza física. Relatórios arquivados da época e relatos de colegas próximos revelam que uma parceria contenciosa se desfez devido a desacordos sobre direção artística e gestão financeira. Em uma grande gala de Hollywood realizada em 1928, um acalorado debate entre os dois foi testemunhado por figuras proeminentes da indústria, suas palavras carregadas com uma mistura de amargura e decepção. Jornais. Sas, Sotinos, Dal.
Jornais e revistas de cinema da época relataram que a disputa não era apenas sobre dinheiro, mas também sobre o choque de filosofias em uma indústria que passava por rápida transformação. Fairbanks, admirado por seus heroísmos audaciosos, foi retratado como emblemático da velha guarda, enquanto os filmes mais introspectivos e socialmente conscientes de Chaplin anunciavam uma nova era. A cisão que se seguiu foi documentada em memórias detalhadas e revistas da indústria, proporcionando uma visão das dinâmicas frágeis das parcerias cinematográficas iniciais. Embora ambos os homens eventualmente tenham continuado suas respectivas carreiras com grande sucesso, os ecos de sua colaboração fracassada e da disputa subsequente continuam sendo um lembrete potente da complexa interação entre a ambição pessoal e o avanço implacável da inovação criativa nos anos formativos de Hollywood. Clark Gable versus William Powell. A presença imponente de Clark Gable e o inegável carisma de estrela colidiram com a elegância refinada de William Powell por causa de uma disputa que começou com um pôster de filme controverso. Em meados da década de 1930, enquanto os estúdios investiam pesadamente na promoção de seus protagonistas, um pôster promocional de um filme altamente aguardado acendeu uma rivalidade que logo capturaria a atenção de colunistas de fofoca e críticos de cinema. Gable, renomado por seu charme robusto e intensidade magnética, ficou furioso quando a imagem de Powell recebeu o primeiro lugar no pôster, uma decisão que muitos insiders mais tarde descreveram como um desrespeito à reputação estabelecida de Gable como o principal protagonista por excelência. Memorandos do estúdio e comunicações internas do período revelam que a decisão foi tomada às pressas por um executivo júnior que desconhecia o delicado equilíbrio de poder das estrelas, numa era em que a imagem era tudo. Aparições públicas e coletivas de imprensa logo se tornaram campos de batalha para indiretas sutis e comentários reservados, com os representantes de Gable insistindo que o cartaz distorceu a hierarquia de estrelas do filme. Análises detalhadas em revistas da indústria e estudos retrospectivos de cinema notaram que o incidente refletia tensões mais amplas dentro do sistema de estúdios, onde decisões criativas frequentemente desencadeavam rivalidades não intencionais entre talentos de destaque. A controvérsia foi ainda mais alimentada por entrevistas em revistas populares, onde ambos os atores, enquanto mantinham uma aparência de profissionalismo, ofereceram declarações ambíguas que apenas aprofundaram o mistério. A confusão em torno do cartaz, embora aparentemente trivial de forma isolada, tornou-se emblemática do fervor competitivo que definiu a era dourada de Hollywood. Quando o filme estreou com aplausos entusiasmados e aclamação da crítica, as tensões subjacentes entre Gable e Powell permaneceram uma parte sutil, mas persistente, da narrativa das produções repletas de estrelas. O conflito, documentado em textos de história do cinema e em recordações pessoais de contemporâneos, serve como um testemunho de como até mesmo uma única decisão de marketing poderia desencadear uma rivalidade que ressoava muito além das telas. Judy Garland versus Ann Miller. Judy Garland e Ann Miller viram sua rivalidade no set eclodir em uma memorável disputa centrada na arte do sapateado e na intensidade da performance. Nos movimentados bastidores dos estúdios do início dos anos 40, onde cada movimento era minuciosamente observado por diretores e críticos, a insistência de Garland na precisão chocava-se fortemente com o estilo exuberante de Miller. O catalisador para a disputa foi uma rotina de sapateado durante a produção de uma extravagância musical, quando a performance energética de Miller foi considerada excessivamente barulhenta pelos padrões exigentes de Garland. Publicações comerciais e registros detalhados de estúdio daquela época revelam que Garland tinha expressado em particular sua frustração sobre o que ela percebia como uma interrupção do fluxo artístico no set. Especialistas do setor observaram que a discussão não era apenas sobre volume ou técnica, mas simbolizava um conflito mais amplo entre diferentes interpretações da forma musical. Em uma era em que cada passo de sapateado era coreografado à perfeição, a desviação da norma esperada era suficiente para gerar discussões acaloradas entre o elenco e a equipe. Colunas de jornal e diários pessoais dos membros da equipe relataram como o incidente se tornou um tema recorrente durante os ensaios e entre uma tomada e outra. Embora ambas as atrizes continuassem a brilhar em suas respectivas carreiras, a tensão daquele dia fatídico perdurou, afetando sutilmente a dinâmica das produções subsequentes. Biógrafos e historiadores de cinema documentaram desde então a rivalidade como um exemplo clássico de como até mesmo pequenas diferenças na visão artística podem levar a disputas duradouras no ambiente de alta pressão da era dourada de Hollywood. O legado daquela altercação, entrelaçado no tecido da lenda dos estúdios, permanece como uma ilustração marcante da intensa paixão que impulsionava alguns dos performers mais talentosos da época. Joan Blondell versus Glenda Farrell. Joan Blondell e Glenda Farrell se envolveram em uma acirrada disputa para reivindicar o título de mulher que fala mais rápido. Uma rivalidade que se desenrolou com trocas de palavras rápidas e incansável competição. Na atmosfera frenética dos primeiros filmes sonoros, onde a entrega do diálogo
o inevitável confronto entre tradição e inovação. O conflito contínuo deles, como registrado em retrospectivas cinematográficas abrangentes, permanece um lembrete poderoso de como ambições pessoais e paradigmas artísticos em mudança poderiam alimentar disputas lendárias na tela grande. Mae West contra executivos da Paramount. O lendário humor e a persona provocante de Mae West entraram em conflito com as rígidas expectativas dos executivos do estúdio em uma disputa que se concentrou na censura e edição de seus diálogos. A disputa surgiu durante a produção de um filme controverso no final da década de 1930, quando os chefes do estúdio decidiram encurtar suas famosas falas picantes em prol de amplificar os papéis dos coestrelas masculinos. Memorandos detalhados do estúdio e análises históricas relatam que a reação de West foi rápida e intransigente, pois considerou as edições uma afronta à sua integridade criativa. Registros públicos da época revelam que a atriz, célebre por ultrapassar limites e desafiar normas sociais, recusou-se a comprometer sua visão artística. A portas fechadas, discussões acaloradas ocorreram entre executivos que estavam divididos entre manter a viabilidade comercial e respeitar a ousadia que havia tornado West um nome conhecido. Relatórios em revistas influentes de entretenimento documentaram que West respondeu com uma série de retortas astutas em entrevistas, desviando críticas enquanto sutilmente minava as decisões do estúdio. Insiders da indústria observaram que sua postura desafiadora não apenas protegeu sua imagem pública, mas também desencadeou um debate mais amplo sobre liberdade artística em Hollywood. Biógrafos e historiadores de cinema notaram que a disputa subsequente teve ramificações duradouras, influenciando políticas de censura e decisões criativas subsequentes em toda a indústria. O confronto entre West e os executivos do estúdio permanece uma ilustração marcante de como a luta pelo controle criativo frequentemente levava a conflitos que ressoavam muito além dos limites de uma única produção cinematográfica. Esta disputa memorável, entrelaçada na tapeçaria do folclore de Hollywood, perdura como um testemunho do espírito indomável de Mae West e seu compromisso inabalável com a individualidade, Jean Harlow versus seu cabeleireiro do estúdio. A breve, porém explosiva, disputa de Jean Harlow com sua cabeleireira do estúdio por um corte de cabelo desastroso continua a ser um dos episódios mais peculiares nos anais da Hollywood clássica. No final da década de 1930, enquanto os estúdios produziam filmes glamourosos e imagens meticulosamente estilizadas de suas estrelas, um único corte de cabelo mal feito tornou-se um símbolo de traição pessoal e frustração profissional. Harlow, cujos cabelos platinados faziam parte de sua identidade, tanto quanto sua persona sedutora nas telas, se viu no centro de uma tempestade quando o estilista, renomado por sua habilidade, entregou um resultado que não atendia dramaticamente ao padrão esperado. Relatos detalhados dos arquivos do estúdio e de jornais contemporâneos descrevem como a fúria de Harlow foi tanto pública quanto pessoal. O incidente, ocorrido durante a filmagem agitada de um grande filme, teria acontecido na sala de maquiagem privada de um movimentado estúdio. Testemunhas oculares lembraram que a reação de Harlow foi rápida e severa. Sua língua afiada e dramatismo vieram à tona enquanto ela repreendia o cabeleireiro na frente de uma equipe estupefata. Revistas comerciais e colunas de fofocas da época posteriormente relataram o fiasco com uma mistura de incredulidade e diversão, observando que as consequências foram além de um único erro. O estilista, outrora celebrado por sua arte, tornou-se alvo de escândalo, com rumores circulando sobre atos de vingança, subsequentes que mancharam ainda mais sua reputação. Historiadores de cinema e biógrafos destacaram o incidente como um exemplo marcante de como até mesmo as menores ofensas pessoais poderiam se transformar em disputas em grande escala no ambiente altamente carregado de Hollywood. A absurdidade da situação, imortalizada na tradição do estúdio e sussurrada entre aqueles que trabalharam nos bastidores, serve como um lembrete duradouro da natureza imprevisível e muitas vezes volátil das dinâmicas de celebridades na era de ouro do cinema.
foi tão crítica quanto a performance física. A competição entre Blondell e Farrell evoluiu de uma brincadeira divertida para uma rivalidade amarga. A faísca foi acesa no set de uma comédia maluca popular em meados da década de 1930, onde ambas as atrizes entregaram suas falas com uma rapidez e precisão que encantaram o público e estabeleceram novos padrões em sagacidade verbal. Relatórios da indústria da época descreviam como as duas estrelas frequentemente se envolviam em debates animados durante os intervalos entre as gravações, cada uma tentando superar a outra com respostas rápidas e espirituosas. Jornais de comércio e memórias pessoais de diretores contam que o duelo não se limitava ao set de filmagem. Seus encontros fora das câmeras em festas glamourosas e almoços de estúdio eram igualmente carregados de energia competitiva. Críticos e revistas de entretenimento renomadas observaram que a rivalidade representava mais do que apenas uma busca por supremacia e entrega de diálogos. Era emblemática das dinâmicas em mudança em uma indústria cinematográfica que estava evoluindo rapidamente com o advento do som. Enquanto ambas as atrizes continuavam a cativar o público com seus estilos únicos, a tensão subjacente entre elas persistia, alimentando uma narrativa de rivalidade que se tornou lendária no folclore de Hollywood. Relatos detalhados, biografias e retrospectivas sobre a era dourada do cinema enfatizavam que a disputa entre Blondell e Farrell era tanto uma questão de orgulho e profissionalismo quanto de animosidade pessoal. A batalha contínua deles, marcada por trocas afiadas e uma recusa mútua em recuar, permanece como um capítulo duradouro na história do cinema clássico. Debbie Reynolds contra Elizabeth Taylor. Debbie Reynolds e Elizabeth Taylor se envolveram em um escândalo que girava em torno do romance de alto perfil com o famoso Ed Fisher. Em um período em que os relacionamentos em Hollywood eram escrutinados com quase precisão cirúrgica, a fagulha de rivalidade foi atiçada em uma conflagração de manchetes de tabloides e atenção implacável da mídia. Reynolds, conhecida por seu charme cintilante e presença saudável nas telas, foi publicamente afrontada quando o envolvimento de Taylor com Fisher emergiu em detalhes escandalosos. Insiders da indústria documentaram que o romance não apenas perturbou os círculos sociais estabelecidos, mas também redefiniu os limites da lealdade pessoal e das expectativas públicas. Colunas de jornais e reportagens de fofocas de Hollywood do final dos anos 1950 detalharam como o romance se desenrolou, com reviravoltas dramáticas e acusações sutis. Fontes próximas a ambas as estrelas relataram momentos em que uma confrontação acalorada ocorreu em um evento luxuoso de estúdio, com apoiadores de Reynolds argumentando que Taylor havia invadido um espaço reservado para uma era diferente da elegância de Hollywood. Entrevistas em revistas de entretenimento prestigiadas capturaram a atenção com um senso de intensidade contida, enquanto ambas as atrizes mantinham uma aparência de dignidade, mesmo à medida que o escândalo se aprofundava. Biógrafos notaram desde então que o caso teve implicações ao longo alcance, alterando decisões de elenco e mudando a dinâmica do poder dos estúdios. Enquanto Reynolds e Taylor eventualmente encontraram formas de navegar pela tempestade da opinião pública, os ecos daquela rivalidade continuaram a influenciar a narrativa de amor e traição de Hollywood. A saga, rica em fatos e números extraídos de registros arquivados detalhados, permanece um exemplo claro de como relacionamentos pessoais e personas públicas podem colidir em uma indústria onde cada gesto era amplificado sob o olhar implacável da mídia. George Raft versus Humphrey Bogart. George Raft e Humphrey Bogart envolveram-se em uma disputa que originou-se no competitivo mundo dos papéis de durões, uma rivalidade que moldaria a narrativa dos dramas criminais de Hollywood. Raft, cujo comportamento suave e discreto o diferenciava, sentia-se cada vez mais marginalizado à medida que o estrelato de Bogart crescia com cada atuação inovadora. As origens do conflito podem ser rastreadas até o início da década de 1940, quando executivos de cinema começaram a escalar Bogart em papéis que antes pertenciam ao domínio de Raft. Materiais arquivados e relatos detalhados de pessoas de dentro do estúdio revelam que o ressentimento de Raft foi alimentado pela percepção de que a interpretação de Bogart de personagens duros e moralmente ambíguos eclipsou seu próprio legado como um gangster elegante. A opinião pública capturada nas colunas dos principais jornais e em entrevistas retrospectivas com veteranos da indústria observou que a imagem de Raft foi construída com base na sutileza e no charme natural, enquanto as atuações de Bogart eram caracterizadas por uma intensidade crua que ressoava com o público. Em várias ocasiões em eventos da indústria e estreias de filmes, as críticas ponderadas de Raft sobre decisões de elenco foram recebidas com acenos silenciosos, de concordância de insiders que reconheciam as mudanças nas preferências cinematográficas. Fontes biográficas e historiadores de cinema, desde então, documentaram que a rivalidade não era apenas sobre papéis, mas também sobre a transformação mais ampla dos arquétipos de Hollywood,
À medida que os estúdios evoluíram e adotaram novas formas de narrativa, a rivalidade entre Heft e Bogart assumiu um significado simbólico, represent,